Agência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos, derivados ou não do tabaco. Aqui, hoje, estou para apresentar para vocês o resultado do processo regulatório dos dispositivos eletrônicos para fumar, que culminou nesta etapa com a conclusão do relatório de AIR e para apreciação da diretoria colegiada. Antes de mais nada, gostaria de fazer alguns agradecimentos, inicialmente à nossa diretora supervisora, a doutora Cristiane Jordan, e a todos os outros diretores pela possibilidade da participação da área técnica. Gostaria também de agradecer ao gabinete do diretor-presidente, a assessoria de assuntos internacionais, a assessoria de melhoria da qualidade regulatória, a gerência geral de conhecimento, inovação e pesquisa e a assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Todas essas áreas participaram em um ou mais momentos do processo regulatório, auxiliando a GGTAB, a gerência geral onde eu atuo, na construção do documento, na realização de solicitações externas, etc. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação, tentarei ser o mais breve possível. O processo regulatório dos dispositivos eletrônicos para fumar foi formalmente estabelecido, aberto, em 2019, através da publicação do TAP. Aconteceram 2 audiências públicas. Em 2020, a avaliação dessas evidências recebidas nas audiências foram concluídas pela Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. Posteriormente, tivemos a contratação de revisões sistemáticas e pareceres independentes pela Anvisa. Em 2021, realizamos consultas dirigidas para o setor regulado, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pesquisadores. Concluímos o AIR parcial, o relatório de análise de impacto regulatório parcial. Recebemos também resultados parciais do estudo qualitativo de percepção do uso de DEVs, conduzido pela UFRJ, em grupos focais espalhados pelo país. Tivemos em 2022 a publicação da tomada pública de subsídios, onde foi possível a publicização do relatório parcial de AIR para que toda a sociedade pudesse conhecer o seu conteúdo, enviar contribuições. Após 60 dias de término, que foi o prazo concedido para o recebimento das contribuições, concluímos o relatório de AIR e, neste momento, ele está para avaliação da diretoria colegiada e as etapas que se seguem dependerão do resultado da reunião de hoje. O TAP, então, publicado em 4 de junho de 2019, aproximadamente 3 anos e 1 mês atrás, o que denota o rigor, o tempo que foi necessário para a elaboração, para a coleta de todas essas evidências. Então, a gente acredita tecnicamente que o processo está maduro para a tomada de decisão. As etapas foram conduzidas em conjunto com a assessoria de regulação da Anvisa, fizemos oficinas, a adequação do relatório de AIR foi avaliada frente ao decreto 10.411 de 2020 e demais normativas da Anvisa, e a conclusão foi que o AIR está aderente, está adequado em relação às exigências dessas normativas. As 2 audiências públicas tiveram ampla participação da sociedade, foi ainda no período presencial, pré-pandemia. As evidências apresentadas foram avaliadas pela Fiocruz, como eu disse. Os pareceres independentes foram solicitados em 2020, solicitamos ao Centro de Estudos de Tabaco da Fiocruz Rio, à Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, à Universidade da Califórnia em São Francisco, à OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, ao Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e à Faculdade de Medicina da USP, que tem um contrato com a Anvisa de prestação de serviços técnicos científicos. Foram encomendadas 10 revisões sistemáticas à USP, que versaram sobre tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, toxicidade, impactos à saúde, segurança, prevalência, iniciação, cessação, produtos de tabaco aquecido, uma meta-análise das prevalências encontradas no estudo específico de prevalência e o possível impacto desses dispositivos frente à pandemia de Covid-19. Ainda em relação ao processo regulatório, via assessoria internacional da Anvisa, fizemos consulta oficial a 40 países sobre a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar e se algum deles
em algum deles, esses dispositivos poderiam ser comercializados com alguma alegação de redução de risco ou de dano. As 3 consultas dirigidas, como eu disse, foram realizadas em 2021 para o setor regulado, instituições de ensino e pesquisa, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O relatório final do estudo qualitativo de percepção e padrão de uso de usuários de DEF foi entregue em 2022 pela UFRJ, num estudo financiado pela OPAS, como eu disse. Esse estudo foi conduzido em 5 capitais, com 10 grupos focais de adultos e jovens, de forma online. E, por fim, a tomada pública de subsídios, que recebeu contribuições de abril a junho deste ano, ficando no ar por 60 dias. Foram recebidas 1.607 contribuições, sendo 95% delas de cidadãos. Isso a gente descreve com detalhes no relatório no relatório final de AIR. O processo regulatório ainda contou com um trabalho interno da Gerência Geral de Tabaco, buscando fontes oficiais e referenciadas, estudos, experiência internacional, benchmarking, reuniões com um ou mais países, reuniões do Mercosul. Nós discutimos muito esse assunto, coletamos muitas evidências, e evidências que giraram em torno da prevalência e regulação em outros países, artigos científicos isentos de conflitos de interesse, publicados em revistas indexadas. Buscamos o posicionamento de organismos internacionais, que isso é muito importante no processo regulatório, monitoramento das ações regulatórias internacionais, porque é tudo muito dinâmico. Avaliamos dados de observatórios das estratégias da indústria do tabaco, nacional e internacionais, e levantamento das práticas de marketing internacional da indústria, dos fabricantes, a maior parte, com relação aos dispositivos eletrônicos para fumar. Os resultados, serei bem objetiva. Nenhum tipo de dispositivo eletrônico para fumar é útil para a cessação ou tratamento do tabagismo. Os dispositivos eletrônicos para fumar causam dependência, que grande maioria deles tem nicotina, e causam diversos riscos à saúde. A redução da emissão de substâncias em alguns dispositivos não significa redução de risco ou dano à saúde. Nenhum fabricante, nenhum estudo conclusivo mostrou o quanto de dano esses produtos reduziriam à saúde em médio e longo prazo. A ausência de estudos, como eu acabei de dizer, de médio e longo prazo dos impactos à saúde, iniciação de jovens ao tabagismo, os dispositivos eletrônicos para fumar com refis líquidos, o que temos também dispositivos eletrônicos para fumar com refis de tabaco, onde esse tabaco é aquecido, os de refis líquidos, que são sistemas fechados, sistemas tanques, eles têm chances de 2 a 3 vezes de que o usuário inicie o uso de produtos convencionais. Alguns estudos com produtos de tabaco aquecido também mostram a iniciação ao tabagismo, uso dual, etc. Há grande diversidade de produtos, o que torna impossível prever os riscos inerentes a esses produtos. Essa impossibilidade de previsão dos riscos, ela consta em um relatório da própria Organização Mundial da Saúde, publicado por meio de especialistas em 2021. O uso dual de dispositivos eletrônicos para fumar e produtos convencionais. O que seria esse uso dual? A pessoa inicia o uso de produtos, às vezes ela já usa produtos convencionais, inicia o uso de dispositivos eletrônicos para fumar e não migra ou cessa nenhum dispositivo. Ela continua usando de forma dupla, ora um, ora outro, a depender do local onde esteja, das suas intenções de uso, dos seus perfis de uso. Mas isso está configurado que é uma prática comum em diversos países onde esses produtos estão no mercado. Outra questão importante a ser explicitada é que os dispositivos eletrônicos para fumar entraram no mercado em diversos países, pois não havia qualquer regulamentação relativa ao seu uso, nem proibitiva e nem permissiva. Então, muitos entraram por gaps regulatórios, por ausência de uma normativa. Então, não é o fato de um produto estar em tantos países que caracteriza que ele foi avaliado pela autoridade sanitária. Achamos pouquíssimas avaliações pelas autoridades sanitárias. O FDA é um exemplo
né, publica isso em seus sites, mas mesmo esses países que publicam esses relatórios, eles contêm uma série de lacunas, uma série de dúvidas ainda sobre esses produtos a longo prazo, o que eles podem causar, a presença de substâncias que nem existem nos cigarros convencionais, às vezes aparecem nesses dispositivos, e não se sabe as consequências da exposição àquelas substâncias. Então, mesmo países onde houve aprovação, quando a gente vai ler o documento, a gente acha uma série de questões não respondidas. Então, isso está mais detalhado no relatório de AIR, disponível já no relatório prévio e no relatório final, que será disponibilizado posteriormente. Países onde os DEF estão sendo comercializados não os autorizam como produto de dano reduzido. Então, aqui eu cito alguns países: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, países do Reino Unido e União Europeia. Os fabricantes não podem comercializar seus produtos com a alegação de que vai fazer menos mal do que o produto convencional, simplesmente porque não há estudo, não há comprovação dessa alegação. A autorização de comercialização de cigarros eletrônicos com refis líquidos e daqueles com refis de tabaco aquecido pelo FDA, como eu disse, ocorreu diante de informações ainda desconhecidas relativas aos produtos, algumas conhecidas, outras desconhecidas. A prevalência de uso dos DEFs no Brasil não está descontrolada, porque é uma questão que apareceu tanto na TPS quanto anteriormente, apareceu na mídia, como se o produto tivesse aí, tivesse disponível para todos e de forma descontrolada, e não é bem isso que as evidências de prevalência mostram, vocês verão a seguir. Em relação aos produtos, existe comprovação de risco de explosões, envenenamentos de alguns tipos de DEF. Estudo realizado no Brasil demonstra que os usuários não têm uma percepção de risco correta sobre os produtos, se sentem atraídos pelos aditivos de aroma, sabor, e não se acham fumantes, eles se acham vapers. Foi criado esse termo, né, esse verbo vapear, e as pessoas se apropriam disso e tentam descolar essa questão do tabagismo, do vício, da dependência. Ações de marketing são destinadas a públicos jovens e a mostrar que os produtos são uma alternativa menos danosa, o que não é comprovado pela ciência. Há a renormalização do ato de fumar, com maior aceitação social e uso indevido em locais fechados. Estes são os principais resultados. Em relação à diversidade de produtos, eu apresento para vocês aqui um gráfico retirado da página do FDA até fevereiro de 2021. Eles tinham recebido 58 mil pedidos de registro de cigarros eletrônicos com refis líquidos de nicotina. Esse número, até março de 2022, passou de 6 milhões e 680 mil. Então, a questão da diversidade, já apontada pela OMS, ela pode ser vista aqui na prática. E também na Holanda, estudos avaliaram cigarros eletrônicos disponíveis no mercado e a quantidade de aditivos, de aroma, de sabor que esses produtos teriam. Então, mais de 20 mil líquidos e 250 flavorizantes, aditivos únicos. Então, a quantidade, a diversidade de formulações, ela realmente impossibilita, não há estudo para tudo isso, nem aqui, nem no mundo, né? Nem nos países onde foram registrados. E aqui a prevalência no Brasil, que saiu muito na mídia, o produto está aí, está sendo usado. Aqui são os dados oficiais das pesquisas de prevalência. A pesquisa da Fiocruz de 2015, a pesquisa ITC em 2017, do IBOP 2018, a PNS 2019, a PENSE 2019. São pesquisas, as pesquisas que vocês percebem no gráfico na parte inferior, são as pesquisas com índices nacionais. Então, o índice nacional mais recente, dentre essas pesquisas, é o de 2019, com o valor de 0,64. Em relação aos valores superiores de 2,33, 2,54, 2,24, são pesquisas do Vigitel. Essas pesquisas, elas são realizadas nas capitais do Brasil. Então, a gente não pode extrapolar para o Brasil como um todo. E a pesquisa da PENSE, né, que é uma pesquisa unicamente com público escolar, nacional, mas com público escolar, é de uso de cigarro eletrônico de cerca de 2,8.
E a pesquisa saiu recentemente, não está nesse gráfico, esse gráfico é um gráfico que foi retirado do site do INCA, então a fonte é uma fonte oficial, Instituto Nacional do Câncer, está no IR final, e também avaliamos a questão da Covitel 2022, foi uma pesquisa realizada por telefone em diversas cidades, e a prevalência que foi informada, que seria 20% de usuários utilizando os cigarros eletrônicos, e esse número não está correto. O número nacional é cerca de 2,5% de prevalência, e quando a gente faz um recorte para um público mais jovem, a gente percebe um índice um pouco maior, mas bem menor do que o que foi divulgado assim que o estudo foi lançado. Maiores dados estão disponíveis no relatório de AIR, com todos esses recortes, esses detalhes, esse percentual. O que eu quero dizer com tudo isso é que o uso de DEFs no Brasil não está descontrolado. Esse produto não está no mercado de uma forma capilarizada em todas as cidades, em todos os locais, em todos os pontos comerciais. Não está. E isso também fica claro quando a gente vê a prevalência de uso de cigarros eletrônicos entre jovens no mundo, assim, aqui com parênteses, entre aqueles países os quais divulgam pesquisas nacionais. Então, a gente percebe a posição do Brasil em relação a jovens, com 2,8% de jovens entre 13 e 17 anos que usam de forma corrente cigarros eletrônicos. Isso tem que ser combatido, sim, mas não está descontrolado como alegam pessoas que defendem a regularização desses produtos. Aqui, em relação à prevalência do uso de cigarros eletrônicos entre adultos, a gente pode ver também que é 0,2%, então é um recorte aí. Em relação aos produtos de tabaco aquecido, esses produtos entraram no mercado em 2015, 2014, 2015. Então, a maior parte das pesquisas de prevalência não os consideram em seus questionários. Então, muitas vezes, nós não sabemos o que acontece. Nós, planeta, né? Vários países. E agora que os questionários estão sendo reatualizados, estão sendo checados, mas mesmo assim, a maior em relação a cigarros eletrônicos com refis líquidos. Entretanto, trazemos aqui algumas informações que também estão presentes no AIR, no relatório de AIR parcial, que é a questão dos produtos de tabaco aquecido no Japão. Foi um dos primeiros países que autorizou a comercialização desse produto. Do lado esquerdo, vocês podem ver um gráfico que de 2015 a 2020, ou seja, em 5 anos, a prevalência saiu de 0,2% para 10,9% de uso de produtos de tabaco aquecido de uma forma geral, sem especificar marca. Vocês já percebem um grande aumento nesse índice. Em relação à prevalência do uso de IQOS, que é uma das marcas de produtos de tabaco aquecido entre adultos japoneses, aí a gente percebe também a prevalência um pouco diferente, mas também um grande aumento desde 2015 até 2020. Estudos com grupos focais realizados, então, pelo FRJ, mensurou o que seriam as expectativas em torno do produto, o que as pessoas, jovens e adultos, acreditam com relação aos DEFs, todos são usuários de DEFs, foi realizado, né, todo o estudo foi realizado de acordo com avaliação de comitê de ética, foram realizadas autorizações, etc. Não houve estudo com indivíduos abaixo de 18 anos, só de 18 anos acima, né, divididos em 2 grupos. E eu trouxe para vocês aqui algumas falas. Então, por exemplo, eu passei de fumante para vapor. Meu hábito mudou, não sou mais fumante, não faço mais fumaça, eu não fedo, eu não tenho mais mau hálito decorrente do cigarro. Então, esse é um dos adultos do grupo de Curitiba. Eu uso mais por modinha, porque nunca fui fumante de cigarro. É mais por modinha, porque está na febre, mas é algo que eu sou viciada. Mais por modinha mesmo, de Porto Alegre. Minha saúde vai melhorar, tem estudo. Fui atrás de pesquisas nas quais dizem que o cigarro eletrônico é 95% menos prejudicial do que o cigarro convencional. Apesar de sabermos que não é isso. No AIR eu também explico a questão de onde veio esse 95% e de como isso caiu nas redes e nas falas de quem defende os produtos, mas isso não corresponde aos fatos.
Uma das qualidades também, vantagem, o olfato melhora muito, o paladar é sensacional. Então, aqui, adultos de Curitiba, ou seja, os aditivos são atrativos. Descrição, eu fumo onde não pode fumar, prazer e sabor, porque eu sou viciada em cigarro convencional também. Lugar fechado, entre em desespero e o vape me salva. E por fim, eu fumo dentro do meu quarto e meu pai não sente o cheiro. Dentro do trabalho também ninguém sabe e sente o cheiro. Eu guardo no bolso e não precisa pagar. Então são informações de como as pessoas lidam com esse uso, né? Em relação às estratégias promocionais da indústria, festas, eventos, patrocínio de shows, publicidade destinada a jovens, marketing específico no período pandêmico, interferência, lobby em alguns países que a gente observou nos observatórios, ligação dos produtos a status e moda, uso em ambientes fechados, responsabilidade social corporativa, uso do Instagram, Facebook. Então, assim, existe um capítulo que nós colocamos no IR com essas evidências dessas festas promocionais que ocorrem em diversos países. Então, não é uma prática de marketing de um ou outro país, muitas das vezes são práticas globais. Então, claro, o que a gente espera que aconteça no Brasil? Não sei. Será que aconteceria a mesma coisa? Será que seriam tão divulgados como internacionalmente são? Então, aqui alguns exemplos ligando os produtos à moda, à descontração, à diversão, a shows, festas, a Fórmula 1, que a gente já viu muito no passado, né? A ligação de produtos, patrocínio de equipes, etc. Então, é destinado a pessoas jovens, bonitas, enfim. Aqui algumas manifestações externas de apoio à proibição e também contrárias à proibição. Eu não vou me ater muito a isso, mas aqui eu listo as principais associações médicas, etc. Ministério Público, órgãos de governo, ONGs ligadas ao OMS, Associação Médica Brasileira, enfim, vários outros, não vou citar todos, e também os contrários, né, as indústrias fabricantes, sindicatos, associações que os representam, organizações não governamentais de usuários, consultorias, etc. E como últimas notícias, o FDA tentou proibir o uso do cigarro eletrônico da marca Juul em 23 de junho agora, mas em 24 de junho uma decisão judicial de uma das cortes suspendeu a decisão. E a União Europeia, quarta-feira passada, dia 29 de junho, a Comissão da União Europeia propôs o banimento de produtos de tabaco aquecido com flavorizantes, como parte de uma campanha para eliminar o tabaco e reduzir as taxas de câncer. A proposta veio pelo aumento da venda dos produtos na União Europeia e proteção dos mais jovens. As vendas aumentaram cerca de 2.000% em apenas 2 anos, de 2018 a 2020. Então, aqui eu cito alguns países, Grécia, Itália, Polônia, Croácia, República Tcheca, que tiveram mais de 999% de aumento no consumo. A França, 406%, Portugal, 180%, Países Baixos, 153%. Então, nesse relatório existe toda a explicação do porquê dessa proposta da Comissão da União Europeia, em que mudaria o texto, e a questão é essa, proibição de produtos de tabaco aquecido com flavorizantes para todos os países do bloco. Ainda precisa ser avaliada essa proposta, e se avaliada, os países têm até 8 meses para implementá-las. E, por fim, a conclusão da área técnica é que a alternativa 2 do IR é a recomendada. Essa alternativa 2 fala da manutenção da proibição dos DEFs e da adoção de medidas não normativas para a redução da oferta e da demanda. Ações de fiscalização em parceria com outros órgãos, campanhas educativas, ações junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, reforço das ações em portos, aeroportos e fronteiras, porque esses produtos chegam por meio de contrabando. São algumas ações que estão detalhadas no IR, também combate à venda pela internet. São ações que já estamos prevendo para a adoção dessas medidas não normativas, não só a Anvisa, mas diversos outros órgãos envolvidos. E não há evidências científicas que indiquem uma regulamentação diferenciada para dispositivos eletrônicos para fumar com refis líquidos, de tabaco aquecido ou para qualquer outro tipo. Então,
A alternativa 2, que é a recomendada, ela indica a manutenção da proibição dos DEFs, como é hoje na RDC 46 de 2009, para todos os tipos de DEF. Agradeço mais uma vez ao espaço e passo a palavra para a coordenação da reunião. Obrigada.